colegas que tomem assento, que eu hoje, em razão da viagem do presidente a Brasília, regimentalmente presido a sessão. Antes de dar início à sessão, eu queria cumprimentar o doutor Eric Schramm, nosso representante do Ministério Público, que foi reconduzido e tomou posse na semana passada no segundo mandato de procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Seja bem-vindo novamente, doutor Eric, e parabéns pela recondução. Você começa do 1, tá? Tá. Senhores colegas, a ata foi entregue a todos e eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer ou se podemos homologá-la. Ante o silêncio, declaro homologada a ata da sessão passada e dou início à sessão do dia 9 de outubro de 2017, a sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno. E registro que o processo número 1 da pauta, o 234 de 2017... Senhora presidente. Pois não. Por gentileza, eu gostaria de obter a palavra. Pois não, com a palavra a doutora Ivete. Tá bom. A respeito de alguns acontecimentos, e este é o primeiro momento em que podemos nos manifestar após a última sessão do órgão especial, eu vou ler uma nota de esclarecimento rapidamente. Iniciamos essa nota, eu não falo só em meu nome, eu falo em nome do doutor Antero, do doutor Álvaro, e com certeza de outros colegas com quem eu não consegui ainda entrar em contato, aqui da segunda instância e da primeira instância também. Iniciamos essa nota de esclarecimento, lembrando a todos os que participam deste Tribunal Pleno e do órgão especial desta Corte, que suas respectivas sessões são transmitidas ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, internet, e ficam gravadas por prazo indeterminado no sítio eletrônico deste tribunal para que possam ser assistidas posteriormente. O que aqui se diz, portanto, tem alcance ilimitado. Solicitei a palavra para relembrar que é preciso termos responsabilidade quando falamos e sobre conhecimento dos fatos, para que não se propaguem informações equivocadas e nem se criem juízos errôneos de valor. A imprensa tem feito, por vezes, o papel de colocar a população contra o judiciário por falta de informações corretas. Nesse sentido, na sessão do órgão especial do dia 25 de nove de 2017, a última, numa fala que está registrada entre 2 horas e 45 minutos e 10 segundos até 2 horas, 45 minutos e 52 segundos, a senhora corregedora deste tribunal assim se pronunciou, abro aspas, afastamento de 1 ano para um curso no exterior, que sabemos todos nós, a despeito deste convênio da AMATRA, é um curso que tem a duração de 2 dias por semana, terças e quintas, no horário das 5 às 7 da noite, são 4 horas por dia, por semana, por 1 ano. Não vejo oportunidade, não vejo conveniência administrativa nenhuma. Ao contrário, só vejo um prejuízo enorme ao erário público. Fecho aspas. A excelentíssima corregedora, nesse momento, fazia alusão ao curso de Direito do Trabalho promovido pelo IDT, Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa. Na verdade, julgava-se um requerimento de afastamento de um colega para cursar a especialização do IDT, requerimento que foi indeferido. Há que ser observado que algumas manifestações de colegas no ato da prolação do voto foram feitas com base em informações equivocadas, o que acabou de atingir de forma negativa aqueles que já cursaram o mesmo curso em outras épocas. Com efeito, pretendemos esclarecer a todos os integrantes deste Tribunal Pleno e a todos que nos assistem ou assistirão durante esta sessão que esta informação está totalmente equivocada. Primeiro, a seleção para o referido curso é realizada através de critérios indicados pelo próprio IDT, entidade esta que escolhe os agraciados com a Bolsa de Estudos, que o CNJ e a própria LOMAN incentivam a frequência de magistrados em cursos de especialização, curso de pós-graduação, como é o caso do curso aqui mencionado, por exemplo.
Aliás, provavelmente, essa é a razão pela qual entidades de magistrados, como a Ana Matra e a Matra, firmam convênios com universidades de ponta no exterior. Este curso tem aula 3 vezes por semana, às terças, às quartas, às quintas, das 18h30 às 20h30, com carga horária total de 330 horas, ou seja, superior àquela mencionada na fala. A carga horária total deste curso é muito semelhante à maior parte dos cursos equivalentes no Brasil, em razão da legislação específica dos 2 países. A frequência é uma das exigências e todos os dias de aula há fiscalização. Por volta das 2 horas, 52 minutos e 10 segundos daquela sessão do dia 25 de nove de 2017, o desembargador Uzec, que tem vasta e reconhecida experiência na vida acadêmica, ainda fez um alerta no sentido de que cursar uma pós-graduação neste nível não implica apenas em frequentar as aulas. Há muita pesquisa a ser feita. Informamos aos interessados que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem vasta biblioteca, com precioso conteúdo a ser pesquisado, e o Instituto de Direito do Trabalho, IDT, desta faculdade, responsável pelo curso em questão, tem outra biblioteca própria, que é de enorme valia à pesquisa científica. Mais adiante, na mesma sessão, em fala que está registrada em 2 horas, 50 minutos e 7 segundos, até 2 horas, 52 minutos e 4 segundos, a desembargadora Regina Duarte, provavelmente induzida em erro pela informação errônea anterior, assim se manifestou, abro aspas, senhor presidente, neste caso eu voto com a relatora, pelo indeferimento, entendendo que o caso é completamente diferente do anterior, são vertentes completamente diferentes. O curso da USP é um curso de excelência e realmente informa. Mas, neste caso do Convênio de Portugal, eu acho, não é que seja, vamos dizer, de qualidade inferior. É uma coisa diferente, uma proposta de direito comparado. Agora, se realmente o curso ele é frequentado por 2 vezes por semana apenas, então imaginem que o nosso magistrado deixa de trabalhar e fica praticamente gozando de um período de férias. Porque, tudo bem que as pessoas estudam, eu não vou dizer... Não vou negar isso, mas fica tranquilo. O estudo aqui na USP, o doutor Rosenbach há de saber, a gente tem aula 2 vezes por semana, mas com uma exigência e uma carga volumosa, não é? Com exigência de professor que todos conhecemos quem cursou a USP, né? E muito difícil fazer esse curso, bem, não é? Então, é por isso que, neste caso, eu voto contra, fecho aspas. Às 2 horas, 52 minutos e 36 segundos, o desembargador Armando se valeu das considerações da doutora Regina, acima transcritas, para votar da mesma forma. Esclarecemos a todos que a Universidade de Lisboa, também conhecida como Clássica de Lisboa, é uma das universidades mais tradicionais da Europa. O diretor da Faculdade de Direito dessa universidade, Dr. Pedro Romano Martinez, que é também o responsável pelo curso de pós-graduação em exame, é um dos mais respeitados juristas de direito do trabalho da atualidade, regularmente convidado para palestras em vários países, inclusive no Brasil, na USP e na PUC. O nível de professores do curso é altíssimo. Temos a honra de dizer que fomos alunos de Pedro Romano Martinez, Maria do Rosário Palma Ramalho, João Leal Amado, Menezes Leitão, Guilherme Machado Drey, Joana Vasconcelos, entre outros. O caso não é da Tavênia, diferente do anterior. O curso da USP é de excelência, não há dúvida. Entretanto, este curso também o é. O nível dos professores e da qualidade de ensino é equiparável, nós asseguramos. Pretendemos esclarecer mais, senhora presidente. Temos parentes, amigos, funcionários e alunos que sabem que fomos a Portugal fazer este curso e que agora imaginam que lá ficamos, abro aspas, praticamente gozando de um período de férias, fecho aspas, e que estava muito tranquilo. A todos esses, e também aos membros desta corte, e a todos que nos assistem agora ou no futuro, esclarecemos que não estivemos e tampouco o período foi tranquilo. Estudamos, pesquisamos e cumprimos notadamente com o que esse tribunal esperava de nós. Algumas pessoas podem entender que excelência é um dom divino, ou, quiçá, decorram da posse em cargo público que obriga a utilização deste pronome de tratamento. Entretanto, afirmamos que excelência vem do esforço e da dedicação. Estar praticamente em férias ou muito tranquilo é uma condição que também afirmamos pode ser atingida em qualquer situação. A diferença está no comprometimento que o indivíduo tem com a tarefa a desempenhar, seja ela estudar, seja examinar um recurso para seu julgamento. Não é a situação que define a honestidade intelectual do indivíduo.
Os magistrados paulistas muito têm honrado seu afastamento para estudar no curso de pós-graduação do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Suas notas quase sempre entre as melhores. Um exemplo é que na turma de 2013 e 2014, a nota mais alta de uma classe repleta de juristas portuguesas foi atribuída a um magistrado paulista. A nossa presença é muito valorizada naquela instituição, pela riqueza de conhecimento que advém desta troca de cultura. Encerramos registrando que o convênio com o Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa não merece revisão, mas prestígio, que todos os colegas que frequentam cursos de aperfeiçoamento, quer no Brasil, quer no exterior, merecem respeito e que tal assunto seja tratado com urbanidade, independentemente da opinião pessoal de cada um. É o que requeremos. A capacitação dos nossos magistrados em alto nível é que assegurará que a Justiça do Trabalho paulista mantenha a posição de protagonismo no cenário nacional. Eu agradeço a palavra, senhora presidente. Pois não. Considerando que Vossa Excelência se manifesta em relação a um processo do órgão especial que já foi julgado, eu registro as palavras de Vossa Excelência, que serão registradas em atas e encaminhadas à desembargadora Jane, que tomará ciência e delas. Eu subscrevo integralmente as palavras, eu acho que tem mais colega que talvez igualmente subscreva. Anotado a sua manifestação. Também Doutor foi Antero falado também. em meu nome, senhora presidente. Silvia. Isabel. Pois não. Então, a doutora também, Beth Mostardo. Tá. Então, registradas as palavras da... então, vamos passando quem senhora quer. Senhora presidente, aqui, mudei de lado. Aqui. Regina, eu não sei que se Vossa Excelência vai se manifestar a respeito, eu só vou registrar, porque não é de um processo do plenário, apenas registrei a manifestação da desembargadora Ivete e estou registrando as pessoas que estão se aliando às palavras dela. Eu não vou abrir debate sobre o tema, porque é um tema do órgão especial. Então, mas foi aberto no pleno, presidente, então é só para esclarecer o seguinte, a minha manifestação não teve absolutamente nenhuma intenção, eu não tive nenhuma intenção de ofender a quem quer que seja que tenha frequentado este curso. Ao contrário, pelas minhas palavras que estão degravadas, as pessoas podem verificar que eu fui contra a manifestação da senhora corregedora, da forma como ela se manifestou. E disse sim, e é o que eu reafirmo aqui para selar, para encerrar este assunto, que se tratam de cursos diferentes, mas de forma nenhuma querendo denegrir a imagem de quem frequentou, essa não foi a intenção. E se eu tiver depois a manifestação da desembargadora Ivete, naturalmente, no momento oportuno, eu vou responder se achar conveniente. Obrigada. Pois não, desembargadora Regina. Senhora então, presidente. quem queria... Pois não? Adalberto. Pois não, doutora Adalberto. Na condição de diretor da Escola Judicial, eu peço licença para subscrever a manifestação também. Pois não. Quem mais gostaria de subscrever, assim, expressamente, desembargadora Leila, desembargadora Regina do Bugrá, desembargadora Hilma, desembargador Ricardo Trigueiros, desembargadora Mércia, desembargadora Maria José, desembargadora Margot, desembargadora Silvia Terezinha, desembargadora Carolina. Então, registradas as palavras da desembargadora Ivete e as manifestações que se seguiram, passo, pois, a pauta. O processo número 1 da pauta 234 de 2017 está sendo retirado porque é um pedido de... uma proposta de alteração do regimento interno. No entanto, como se trata de pedido referente à ouvidoria, a desembargadora Jucirema, que exerce o cargo hoje de ouvidora, pediu que fosse colocado numa data em que ela, ao retorno de suas férias, pudesse se manifestar em sessão. Então, está sendo retirado de pauta o 234. Em consequência, também o 236, porque o nosso regimento interno, no artigo 199, parágrafo 4º, diz que os pedidos as propostas de alteração do regimento interno têm que ser colocados em pauta em ordem cronológica. Passamos, então, ao 3 da pauta.
senhora secretária, para fazer a chamada. Processo TRT-MA 309-49 de 2017, assunto permuta. Requerentes: Gustavo Kiyoshi Fujinohara, juiz do trabalho substituto deste egrégio tribunal, e Mônica Muniz Barreto Volasco Foschi, juíza do trabalho substituta do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. Por se tratar de um processo que eu que relato, passo a presidência ao desembargador Uzek. Não há a palavra de advogado, então vamos direto ao voto, senhor vice-presidente. Pois não, senhor presidente, eu passei cópia do meu voto a todos os colegas e é um processo em que os dois colegas pedem permuta e eu concluí que o pedido não pode ser deferido porque não observado o requisito da carga horária mínima da colega que pretendia vir para o nosso regional. Em razão dos fundamentos que apresentei no meu voto, eu estou votando pelo indeferimento do pedido de remoção por permuta formulado pelos magistrados Gustavo, juiz substituto deste regional, e Mônica Muniz, que é juíza substituta do Tribunal da 15ª Região. Pois não, então vamos à votação, doutora Jane Granzotto. Pois não, senhor presidente. Nos moldes do parecer já dado por essa corregedoria e da minha lavra, eu também voto pelo indeferimento, já precedente desta plenária, exatamente nesse sentido, por não cumprido pela juíza que pretende vir para esse regional da 15ª Região, não houve cumprimento da carga horária mínima de aperfeiçoamento prevista em Resolução 9 de 2011, com a redação dada pela Resolução 13 de 2013 da ENAMAT. Acompanhe a relatora. Pois não. Doutor Nelson Nazar. Acompanho os votos antecedentes. Pois não. Doutora Sônia Franzini. Acompanho. Doutor Marcelo Freire. Acompanho. Doutor Fernando Antônio Sampaio. Acompanho. Doutora Hilma. Acompanho. Doutora Tânia Bizarro. Acompanho. Doutora Yara Ramires. Acompanho. Doutora Mércia Tomazinho. Acompanho. Doutora Beatriz de Lima Pereira. Acompanho. Doutor Luiz Vidigal. Senhor presidente, eu queria um esclarecimento da relatora. Pois Quem não. não preencheu o requisito foi a juíza de Campinas. De Campinas, E que lá- pretende se remover para a 2ª Região. Tá, e lá ela foi aprovada a remoção dela ou Vossa Excelência não sabe? Não sei, não... Foi aprovada a remoção dela? Se foi aprovada a remoção dela da 15ª para cá. Porque, pelo que eu Talvez eu entendi... possa dar essa informação. A matéria ainda não foi a plenário, com certeza, porque a semana passada eu recebi na corregedoria um ofício da corregedoria da 15ª pedindo informações sobre o rapaz. Então, ainda não foi a plenário. Então, acho que não foi aprovada nem reprovada, né? Então, mas o Pelo- nosso pelo tribunal, jeito, bom, então. quem está presidindo é o desembargador, mas eu, como relator, entendo que não preenchido o requisito, eu aqui já voto pelo indeferimento, independentemente do que possa entender o tribunal da 15ª. Então, eu vou acompanhar. uma vez Acompanha? Acompanho. Pois não. De não ter sido apreciado ainda, porque... Ok. Doutor Luiz Carlos Norberto. Acompanho a relatora. Doutor Rafael Edson Pugliese. Presidente, eu vou pedir licença a Vossa Excelência, a ilustre relatora, para divergir, porque o ato normativo instituído e mencionado pela nobre relatora determina que o critério, o cumprimento da carga mínima no curso de formação continuada é critério a ser considerado. Não significa um pressuposto negativo para a fruição de um direito. A juíza em questão, a doutora Mônica,
Ela é uma juíza de carreira com 17 anos de carreira. É indicada no voto da nobre relatora como uma juíza produtiva. É, portanto, uma juíza de alta qualidade, de alta experiência profissional. Sua Excelência, repito, tem 17 anos na carreira. Portanto, o não comparecimento, o não cumprimento de uma carga horária mínima de 30 horas no último semestre não pode valer mais do que naturalmente vale o alto e expressivo currículo dessa magistrada. Portanto, muito respeitosamente, eu defiro a permuta. Pois não. Doutor Ricardo Trigueiros. Acompanha. Doutor Valdir Florindo. Presidente, eu pedi licença para acompanhar essa divergência do desembargador Rafael aqui. Eu também defiro. Pois não. Doutora Sônia Maria de Barros. Acompanho. Doutora Sônia Gindro. Acompanho a relatora. Pois não. Doutor Sérgio Junqueira. Com relatora. Doutora... Com a relatora. Com a divergência. Pois não. Doutora Ivani Bramante. Acompanho. Como, doutora Ivani? Relatora. Relatora. Doutora Ivete Ribeiro. Com a relatora. Doutora Silvia Terezinha. Divergência. Doutora Marta Casadei. Relatora. Doutor Davi Furtado. Eu acompanho a divergência. Doutora Sônia. Com a relatora. Doutora Rosa Vila. Com a relatora. Doutor Jomar Vasconcelos. Pois não. Doutora Magda Aparecida Kersul. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Maria de Lourdes Antônio. Relatora. Doutor Francisco Pereira Jorge. Com a relatora. E eu voto também com a relatora. Os outros? Tem mais? Tem bem mais. Ah, é porque mudaram a lista aqui. Desculpa. Doutora Doris. Com a relatora. Doutora Vilma. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Sérgio Roberto Rodrigues. A divergência. Com a divergência. Doutora Maria Inês Ressoriano. Com a divergência. Doutora Regina Vasconcelos. Divergência. Doutora Lília Gonçalves. Senhor presidente, eu acompanho a relatora, eu quero consignar que em voto anterior, eu votei de forma diferente, mas o caso não é idêntico. Naquela oportunidade, a colega que acabou conseguindo a permuta, ela não cumpriu em um semestre as horas-aulas, por motivo que, naquela oportunidade, entendi justificável. Nesse caso aqui, ela não cumpriu em 3 semestres. Então, eu estou acompanhando a relatora e faço essa ressalva, que em situação anterior eu votei diferentemente, mas aqui eu estou acompanhando. Pois não. Doutor Roberto Barros da Silva. Voto com a divergência, senhor presidente. Doutora Cíntia Tafari. Acompanha a relatoria. Pois não. Doutor Jonas Santana de Brito. Acompanha a relatora. Doutora Adalberto Martins. Com a relatora. Doutor Benedito Valentini. Com a relatora. Doutora Maria Isabel Cueva. Com a relatora. Doutor Sidney Teixeira. Com a relatora. Com a divergência. Doutora Rosana de Almeida Buono. Com a relatora. Doutora Aparecida Regina Duarte. Com a relatora. Doutor Álvaro Noga. Com a revisão. Com a revisora. Doutor Donizete Vieira. Com a divergência. Doutor Nelson Bueno do Prado. Com a relatora. Doutor Antero Martins. Rapidamente, senhor presidente, na linha do desembargador Rafael, eu entendo que esse critério não é um critério de sim ou não. É um critério que tem que ser considerado. Às vezes, a carga horária não foi cumprida por motivo relevante, justificado, e, portanto, não pode excluir o direito. Mas, neste caso, não verifiquei essa situação de excepcionalidade a afastar o cumprimento da regra, portanto, neste caso, eu voto com a relatora. Pois não. Doutora Dâmia Com a relatora. Doutor Armando Pinheiro. Com a divergência. Doutora Suzete Mendes Barbosa. Com a relatora. Doutora Ana Maria Moraes Barbosa. Com a relatora. Doutora Margot Giacomazzi. Com a relatora.
Doutora Maria Elisete Mostardo. Com a divergência. Divergência. Doutora Licântia Ramajo. Com a relatora. Doutora Maria José Biguete. Relatora. Doutor Willy Santilli. Com a relatora. Doutora Sônia Mascaro Nascimento. Com a relatora. Doutor Fernando Pinheiro. Com a divergência. Com a divergência. E eu peço desculpas agora pelo tropeço inicial, eu voto com a relatora. Contagem de voto, então? Você. Não. A maioria, né? Faz favor. Então, por maioria de votos, foi indeferida a permuta nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Pugliese, Valdir Florindo, José Rúfulo, Silvia Almeida Prado, Davi Furtado Meireles, Jomar Vassimon, Sérgio Roberto Rodrigues, Maria Inês Ressoriano, Regina Vasconcelos, Roberto Barros, Ricardo Vértelo do Vice, Álvaro Noga, Donizete Vieira, Armando Augusto, Maria Elizabeth Mostardo e Fernando Álvaro Pinheiro. Pois não. Processo TRT-MA 472-29 de 2017. Assunto requer concessão de aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente, Ivete Bernardes Vieira de Souza, juíza titular da Vara do Trabalho de Jandira. Pois não, passo a palavra diretamente à doutora Cândida. Pois não, senhor presidente. Da mesma forma, eu já passei cópia do meu voto a todos os colegas. Examinei toda a documentação que foi apresentada pela magistrada requerente e a normatização pertinente e concluo, senhor presidente, por não existir impedimento ao prosseguimento do pedido, voto pelo processamento da aposentadoria voluntária da doutora Ivete Bernardes Vieira de Souza, juíza titular da Vara do Trabalho de Jandira, com proventos integrais correspondentes ao cargo de juiz titular de Vara do Trabalho, com fulcro no artigo 93, inciso 6 da Constituição Federal, e artigos 3º, incisos 1, 2 e 3 da Emenda Constitucional número 47 de 2005. Determina o encaminhamento à presidência do tribunal para as medidas cabíveis. É como voto. Pois não, vamos à votação, então. Né? Doutora Jane Granzotto. Senhor presidente, eu acompanho e sugeriria a Vossa Excelência, porque é uma matéria tão conhecida, e votarmos por aclamação. Há alguma divergência no pleno? Não? Não? Então, a votação. Então, por unanimidade de votos, não há impedimento ao prosseguimento do pedido pelo processamento da aposentadoria voluntária da doutora Ivete Bernardes Vieira de Souza. Perfeito. Acabou? Bom, senhores, agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a sessão do pleno, administrativa, e logo em seguida iniciaremos o órgão especial. Senhor presidente, eu queria só pedir a palavra um minutinho. Pois não. É rápido, por favor. efetivamente. De fato, o desembargador Zé, que havia me pedido a palavra, ele quer se manifestar com a palavra, desembargador Zé. Mas é rápido, não vou... Os colegas fiquem cansados. É 2 segundos mesmo. Eu só quero dar um recado aos amigos que encaminhei por e-mail de cada um e também fisicamente para cada gabinete um balanço resumido da vice-judicial neste primeiro ano de mandato. Eu peço aos amigos que tomem conhecimento e fico às ordens para posteriores esclarecimentos. É isso, tá bom? É só isso. Pedindo desculpas, desembargador Zé. Agora sim, encerrada a sessão. Eu falei que ia sacanear comigo.
ordinária do órgão especial do dia 9 de outubro de 2017. A senhora secretária para anunciar os processos com sustentação oral. Antes, colegas, eu peço desculpas e, mais uma vez, por me atrapalhar, mas a ata da sessão anterior foi disponibilizada a todos e pergunto se algum colega tem alguma observação ou retificação a registrar. Não, no silêncio, então, eu dou por homologada a ata da sessão passada. Pois não, o processo com sustentação. Ah, não é meu, né? Esse primeiro da pauta do doutor Wilson. É o processo 360-60 de 2017, assunto, recurso contra a decisão exarada pela presidência deste egrégio tribunal, que aplicou a pena de demissão ao requerente. Requerente Eduardo de Jesus Catarino, servidor deste egrégio tribunal. Está inscrito para sustentação oral o doutor Cícero Germano da Costa. Considerando que eu sou a relatora, passo a presidência ao desembargador Carlos Uzec. Pois não. Doutor, aposto. Doutor, o senhor dispensa o relatório? Sim, Excelência. Pois não. A palavra. Excelentíssima senhora doutora desembargadora federal, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desse colendo órgão especial. Excelentíssimos senhores doutores advogados presentes, boa tarde a todos. Trata-se de pedido de reconhecimento de nulidade de ato administrativo de demissão do servidor Eduardo de Jesus Catarino, fundamentado no seguinte: na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e na inobservância dos princípios da duração razoável do processo, do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se não, vejamos. Da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. O PAD que serviu de esteio à decisão que ora se combate foi instaurado em 13 de maio de 2003, data em que houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 142 da Lei 8.112/90. Em 12 de setembro de 2003, a comissão processante entendeu não haver indícios de conduta irregular do ora recorrente no exercício de suas funções. Não obstante, encaminhou cópia do apurado para a Procuradoria da República em São Paulo e para a Procuradoria de Justiça do Rio de Janeiro, uma vez que a denúncia fora feita por terceiro residente naquele estado. Finalmente, resolveu suspender o PAD para aguardar as apurações do Ministério Público. Em 17 de maio de 2016, 2016, o recorrente solicitou uma certidão a fim de obter informações sobre a conclusão do mencionado PAD. Em 14 de março de 2017, o recorrente foi surpreendido com a intimação da retomada do PAD de 2003 e com seu interrogatório. Finalmente, em 1º de junho de 2017, o recorrente foi demitido por infringência no disposto no artigo 117, inciso 9 da Lei 8.112/90, verbis: valer-se do cargo público para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Doutos julgadores, no caso presente, a instauração do PAD interrompeu a prescrição até decisão final da autoridade competente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 142 da Lei 8.112/90. Entretanto, a conclusão do PAD não poderia se alongar no tempo, deveria obedecer aos prazos estabelecidos no artigo 152 e 167 da Lei 8.112/90, quais sejam 60 dias para instauração, instrução, relatório e 20 dias para julgamento. Ou seja, decorridos os 140 dias, o prazo prescricional que se encontrava interrompido,
começar a correr e teria a administração, no caso concreto, até 5 anos para aplicar a punição ao servidor, sob pena de inexistência da justa causa para o exercício do poder-dever disciplinar. Nesse sentido, tem-se decidido o STF, recurso ordinário em mandado de segurança 23.436-2, Distrito Federal, da relatoria do ministro Marco Aurélio, cuja ementa diz: prescrição, processo administrativo, interrupção. A interrupção prevista no parágrafo 3º do artigo 142 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cessa, uma vez ultrapassado o período de 140 dias alusivo à conclusão do processo disciplinar e à imposição da pena, artigos 152 e 167 da referida lei, voltando a ter curso na integralidade o prazo prescricional. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ. Doutos julgadores, isto posto, a demissão do requerente em 1º de junho de 2017, ou seja, mais de 14 anos após a instauração do processo, é nula em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. De outra parte, o relatório da Comissão Processante de Folhas, no item 5, conclusão, parte final, consta que eventual ilícito penal já fora objeto de procedimentos próprios. Doutos julgadores, nenhum procedimento penal for instaurado contra o requerente, quer pelo MP federal, quer pelo MP do Estado do Rio de Janeiro, conforme certidões juntadas aos autos. Fica, portanto, afastada qualquer possibilidade da aplicação do prazo prescricional previsto no Código Penal, uma vez que a mera presença de indícios de crime, sem a devida apuração criminal, afasta a aplicação da legislação penal para cômputo da prescrição. Nesse sentido, tem-se decisão do STJ, mandado de segurança 15462-DF, da relatoria do ministro Humberto Martins, cuja ementa diz: administrativo, servidor público, processo administrativo disciplinar, pena de demissão, prazo prescricional, inexistência da apuração criminal, aplicação do prazo administrativo. Parecer do MPF pela concessão da ordem precedentes. Quando o servidor público comete infração disciplinar também tipificada como crime, somente se aplicará o prazo prescricional de legislação penal se os fatos também forem apurados na ação penal. Da inobservância do princípio constitucional da duração razoável do processo. Como já exaustivamente mencionado, o processo foi instaurado em 2003 e a demissão ocorreu em 2017. Portanto, é nula a sua demissão por afrontar o princípio da duração razoável do processo, nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação. Demais disso, é nula a demissão por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, o recorrente, nos mais de 19 anos de atuação como agente desse tribunal, nunca respondeu a qualquer procedimento disciplinar, tendo sido, inclusive, elogiado por seu superior hierárquico, senhor Edson Santos Moreno, doutor, chefe do setor de vigilância. Desculpe pará-lo, mas falta 1 minuto só para a sua defesa terminar. Diante de todo o exposto, requer-se a vossas excelências
o provimento do presente recurso com o reconhecimento da prescrição da petição punitiva e a reintegração imediata do servidor público. Caso Vossas Excelências não comunguem com o entendimento do STF, do STJ, o recorrente requer, o requerente suplica, o requerente implora a substituição da pena de demissão por uma menos gravosa. É o que se requer. Muito obrigado. Doutor. Doutora Cândida, ao voto, por favor. Pois não, senhor presidente. Há um pedido de reconsideração que foi afastado pelo senhor presidente e, portanto, passo a seguir ao exame dos termos do recurso. Da alegação de prescrição. A decisão de folhas 277 e 279, que aplicou a pena de demissão ao recorrente, foi proferida nos seguintes termos, abro aspas. Cuida-se de processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria 160 de dezembro de 2016, publicada no Diário de 9/1 de 2017, tendo como objeto apurar a conduta do servidor Eduardo de Jesus Catarino, bem como os fatos que surgiram no decorrer da investigação, conforme folhas 2 e seguintes. Apurada a conduta do servidor Eduardo de Jesus Catarino pela comissão processante, conforme relatório de folhas 272 e 275, decido. O processo administrativo disciplinar foi instaurado sob o argumento de que o servidor teria praticado atos para lograr proveito pessoal, valendo-se do cargo que ocupava, para emprestar folhas de cheque dos empregados das empresas de vigilância contratada pelo tribunal. Para análise dos fatos, a comissão deu garantia plena ao direito de defesa do servidor, assegurando o cumprimento do princípio constitucional, como se pode verificar da notificação recebida e assinada pelo servidor, as folhas 153, e a apresentação de defesa, as folhas 183 e 210, não prosperando qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Depoimento pessoal, as folhas 123, e termo de indiciação, as folhas 145 e 147. O termo de indiciação, devidamente formalizado, as folhas 145 e 147, descreve pormenorizadamente as condutas irregulares verificadas, além de tipificar as infrações disciplinares, indicando devidamente os dispositivos legais possivelmente infringidos. O servidor teve plena ciência das acusações que lhe foram dirigidas, bem como dos fatos que resultaram na instauração do processo administrativo disciplinar, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. No que toca à prejudicial arguída, pondero que a Lei 8.112 de 90 estabelece no artigo 142, parágrafo 2º, a incidência da aplicação da prescrição da ação penal nos casos em que o ilícito configure também violação à lei penal. Na espécie dos autos, os atos investigados em abstrato poderiam vir a configurar ilícito penal inserido no tipo do capítulo 6, título 2 do Código Penal, eis que, como desdobramento possível da confirmação do empréstimo de folhas de cheque, tem-se ainda que, em tese, a obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardilo ou qualquer outro meio fraudulento, crime capitulado no artigo 171 do referido Código. Adotados os termos do artigo 109 do Código Penal, ter-se-ia o prazo mínimo de 12 anos para a prescrição, tomadas as penas máximas em abstrato. Não houve lapso superior a 12 anos, impondo-se o reconhecimento de que a prescrição não há de cuidar-se. Diante do processado, emerge claro que, de fato, o indiciado agiu ancorado no cargo que ocupava nesse tribunal para obter vantagem pessoal indevida. Os indícios de irregularidades que culminaram na instauração do processo administrativo disciplinar e devidamente analisados pela comissão processante não nasceram de uma única denúncia, mas de várias acusações similares que revelaram no decorrer da instrução que a conduta adotada pelo servidor foi, além de grave, reiterada. Extrai-se do termo de declaração apresentado por outro servidor desse tribunal, o senhor Edson, e que deu início à apuração dos fatos, que teria chegado ao seu conhecimento que o senhor Eduardo era membro de uma quadrilha de hackers que tirava dinheiro das pessoas nos bancos e transferiam para terceiros, e que, dias depois, ao dirigir-se a um bar próximo ao serviço, uma vigilante da empresa terceirizada que prestava serviços ao tribunal, senhora Valéria, aproximou-se dele e relatou que o senhor Eduardo havia pedido que ela lhe fornecesse sua conta corrente. Além disso, relatou que o senhor Eduardo teria lhe pedido para que abrisse uma conta corrente em nome de sua
então esposa. Prestando depoimento à diretora da Secretaria de Apoio Administrativo desse tribunal, a sobredita senhora Valéria, corroborando as assertivas do senhor Edson, afirmou que, em confiança, forneceu inúmeras folhas de cheque ao senhor Eduardo, com promessa de que iria cobri-los e que todos foram devolvidos por falta de fundo. Não bastasse, vieram ao conhecimento do tribunal mais 2 denúncias contra o servidor senhor Eduardo, de autoria da senhora Marcela Maria de Souza e do senhor Sidney Cassino da Silva, que relataram condutas similares e até mais graves às acima descritas, o que revela a habitualidade com que o denunciado pratica atos em desabono do cargo que exercia nesse tribunal. Ressalte-se que não se trata aqui de apurar condutas particulares do senhor Eduardo, mas de averiguar e tomar medidas contra atos que envolvem diretamente o tribunal e sua imagem perante terceiros. O servidor, investido de um cargo de agente de segurança judiciário, deve primar por condutas honestas, principalmente quando envolve outros servidores que prestam serviços nesse tribunal, ainda que por intermédio de empresas terceirizadas, como foi o caso da senhora Valéria, visivelmente prejudicada pela conduta do servidor, que, investido em um cargo que supostamente lhe daria crédito de confiança, abusou e agiu contra os bons costumes. Revela-se inafastável a conclusão de que o servidor senhor Eduardo de Jesus Catarino valeu-se do cargo exercido nesse tribunal para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Desta forma, e por tudo que se analisou, restou provado que o servidor infringiu, mais de uma vez, disposição do artigo 117(9) da Lei 8.112 de 90. Comungo da conclusão da comissão processante diante dos fatos analisados, eis que, compreendida a conduta do servidor denunciado na disposição do artigo 117(9) da Lei 8.112 de 90, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Inexiste para o administrador discricionalidade a autorizar a aplicação de pena diversa da demissão. Por razões e fundamentos expostos acima, determina a aplicação da pena de demissão, tudo nos termos do artigo 127, inciso 3 da Lei 8.112 de 90, as folhas 277 e 279. O recorrente, senhor Eduardo de Jesus Catarino, inconformado com esta decisão, que acolheu a conclusão da comissão e aplicou-lhe a pena de demissão, interpõe um recurso administrativo que ora se aprecia. Argue a nulidade do ato da demissão, sustentando a prescrição do direito de punir. Argumenta que a menção ao cometimento de crime de estelionato não autoriza a adoção de prazo prescricional previsto no Código Penal ao processo administrativo disciplinar, eis que não há nos autos notícia de que tenha havido a instauração de procedimento formal na esfera criminal e que, mesmo que assim se entendesse, incidiria a prescrição, eis que a pena prevista para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão, o que, aliado à tabela do artigo 109 do Código Penal, implicaria no prazo prescricional de 12 anos e, portanto, extinta a punibilidade na medida em que o PAD foi instaurado em 13 de maio de 2003 e a pena de demissão aplicada em 1/6/2017. No entanto, em que pese as alegações do recorrente quanto ao prazo prescricional, a meu ver, não lhe assiste razão. O argumento de que o direito de punir da administração encontra-se fulminado pela prescrição, porquanto o processo administrativo disciplinar 5 de 2003 foi instaurado em maio de 2003 e a decisão pela demissão do servidor tenha sido proferida em junho de 2017, não se sustenta diante da previsão contida no artigo 142, sobretudo nos parágrafos 3º e 4º da Lei 8.112, que dispõe a ação disciplinar prescreverá, e aí estabelece os prazos, e no parágrafo 3º dispõe a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, e no parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Conforme se verifica da análise dos autos, a presidência desse regional foi cientificada na data de 13 de maio de 2003 das eventuais condutas irregulares praticadas pelo ex-servidor. Este, portanto, deve ser tido como marco inicial do prazo de prescrição, conforme se extrai do teor do parágrafo 1º do artigo 142, supra-transcrito. Por outro lado, com base no que estipula 143.1 da Lei 8.112 de 90, que dispõe: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurado ao acusado ampla defesa, fecho aspas. Foi determinada a instauração de processo disciplinar
para apuração da conduta do servidor, conforme ato 350 de maio de 2003, divulgada no boletim informativo em 2003, também maio, sendo o prazo prescricional interrompido por este ato. Verifica-se ainda dos autos que o memorando GP 85/2003 informa o encaminhamento de representação ao Ministério Público Federal para as competentes apurações, folhas 33, e as folhas 16 encontra-se cópia do ofício GPTRT 167/2003 da excelentíssima senhora presidente deste tribunal à época, juíza Maria Aparecida Pellegrina, encaminhando à excelentíssima senhora procuradora-chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo, remetendo correspondências recebidas, abro aspas, considerando versarem sobre eventuais práticas delituosas, fecho aspas, do servidor, para análise e providências que entendesse pertinentes. Também as folhas 34, o ofício da excelentíssima senhora presidente desse tribunal, de 21 de maio de 2003, encaminha ao Ministério Público da União, Procuradoria da República do Estado de São Paulo, a correspondência em sua via original. As folhas 49 encontra-se ofício datado de 16 de maio de 2003, proveniente da Procuradoria da República, Coordenadoria de Núcleo Criminal, informando que o ofício 167/2003 deu origem às peças de informação do número 134001-002701-2003-91. Novo ofício recebido da Procuradoria da República do Estado de São Paulo, datado de maio, informando, abro aspas, a correspondência referente a eventual delito praticado pelo servidor Eduardo de Jesus Catarino, pertencente aos quadros do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, foi encaminhada à Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para conhecimento e providências que merecer, fecho aspas. Por outro lado, conforme ata 01, folha 60, a Comissão do Processo Disciplinar, com a nova presidência designada nos termos do ato de 1 de agosto de 2003, aos 12 de setembro de 2003, assim se manifestou. E aí eu relato tudo e ressalto o seguinte, abro aspas, nada obstante e por cautela, resolve esta comissão processante suspender o presente processo a fim de aguardar as apurações a serem promovidas pelo douto Ministério Público. Nada mais havendo, foi subscrita a ata. Vê-se, portanto, que, em razão das apurações que então seriam promovidas pelo Ministério Público, que poderiam ensejar decisões conflitantes, houve a suspensão do feito com o intuito de aguardar decisão do Ministério Público quanto às eventuais irregularidades. A seguir, veio aos autos o ofício da Procuradoria da República do município de Niterói, datado de 4 de fevereiro de 2004, através do qual foram solicitadas informações a respeito da denúncia e esclarecimentos acerca da instauração de processo administrativo. A senhora presidente da comissão processante elaborou o ofício de 22 de março de 2004, encaminhado ao senhor procurador da República do município de Niterói, nos seguintes termos, abro aspas, atendendo à solicitação contida no ofício em epígrafe, remeto a Vossa Excelência cópia do procedimento administrativo instaurado contra o servidor Eduardo de Jesus Catarino. Colho o ensejo para solicitar a Vossa Excelência, caso seja apurada a autoria de quaisquer atos que envolvam o senhor Eduardo Catarino, na condição de funcionário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que o fato seja comunicado a esta comissão processante para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis. E aqui eu grifo esse parágrafo. Apresento por oportunos protestos, folha 63. Aos 10 de agosto de 2011, a delegada da Polícia Federal do Departamento de Polícia Federal, Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro, encaminhou à presidência deste tribunal ofício nos seguintes termos, abro aspas, visando instruir os autos do inquérito policial 0352-2004, solicito a Vossa Excelência que seja confirmado se Eduardo Jesus Catarino, CPF número mencionado, é funcionário desse tribunal e, em caso positivo, o setor no qual o mesmo trabalha. Solicita-se ainda que se esclareça se mencionado servidor responde ou respondeu o procedimento administrativo e, na hipótese de o objeto da apuração configurar também ilícito penal, qual a conduta a ele imputada. Atenciosamente, delegada da Polícia Federal. Em resposta, foi encaminhado em 30 de agosto de 2011 ofício com o seguinte teor. Em atendimento ao solicitado, informa a Vossa Excelência que Eduardo de Jesus Catarino
Pertence ao quadro de pessoal deste tribunal e encontra-se atualmente lotado no setor de vigilância e segurança. Informa ainda que consta nos assentamentos funcionais do servidor, processo número 5/2003, de 15 de maio de 2003, em cujas folhas 61 a comissão processante suspende o referido processo a fim de aguardar as apurações a serem promovidas pelo douto Ministério Público. Informa, finalmente, que por ofício CP 1 de 2004, em atendimento à solicitação contida no ofício de 4 de fevereiro de 2004, aí menciona a referência, foi encaminhado ao excelentíssimo senhor Leonardo de Luiz de Figueiredo Costa, MP, Procurador da República, cópia do inteiro teor do procedimento administrativo instaurado contra o referido servidor, fecho aspas. Posteriormente, aos 12 de maio de 2016, foi juntada a estes autos a informação da Coordenadoria de Administração Funcional, Seção de Registro Funcional dos Servidores deste Tribunal, quanto ao andamento do PAD, prestada aos 11 de maio de 2016. Em seguida, em 13 de maio de 2016, o senhor diretor de Secretaria de Gestão de Pessoas apresentou a seguinte manifestação. Trata-se de consulta formulada pela Coordenadoria de Administração Funcional que, compulsando os assentamentos funcionais do servidor Eduardo de Jesus Catarino, a fim de atender requerimento de certidão, localizou o processo administrativo disciplinar arquivado diante de determinação de suspensão deste pela comissão. Verifico que o processo administrativo encontra-se suspenso desde 2003 e fisicamente alocado na pasta funcional do processado. Preliminarmente, sobre tal fato, registro que, muito embora haja determinação da comissão processante para a suspensão do processo, esta já deixou de existir, seja pelo vencimento da portaria de prorrogação, seja pela inexistência de portaria de recondução da comissão. Vale ressaltar, por fim, que a única possibilidade de suspensão do processo administrativo disciplinar é aquela determinada pelo Poder Judiciário, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, menciona uma jurisprudência. Desta forma, tendo em vista a necessidade de atendimento do pleito do servidor, encaminhe-se os autos ao gabinete desta unidade de gestão de pessoas para parecer com fundamento legal nos artigos 60 e 62 do Regulamento Geral da Secretaria. A Secretaria de Gestão de Pessoas apresentou, então, o parecer de folha 74/80, cuja conclusão foi a seguinte, abro aspas, diante das informações até aqui coligidas e considerando-se o sobrestamento dos trabalhos de apuração disciplinar do servidor Eduardo de Jesus Catarino, é de parecer que se afigura necessário o envio de ofícios aos juízes distribuidores criminais da Justiça Federal e Estadual do Rio de Janeiro, a fim de levantar eventual ação penal em trâmite contra servidor e qual cominação legal imputada. Com as certidões dos distribuidores criminais, sugiro o envio do processo disciplinar à autoridade instauradora para apreciação da prescrição ou retomada dos trabalhos apuratórios, a fim de se concluir se houve infração disciplinar cometida pelo servidor. Finalmente, considerando ainda não ter havido finalização do processo administrativo disciplinar nem decisão final, opino que a certidão funcional solicitada pelo servidor seja confeccionada pela Coordenadoria de Administração Funcional nos moldes solicitados. Pois bem, aprovado o parecer, foi determinada a confecção dos ofícios aos distribuidores da Justiça Federal e Estadual do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de apurar a existência de eventual processo criminal em face do servidor. Em 16 de maio e 8 de junho, foram anexadas aos autos as certidões relativas aos processos criminais negativas, folhas 86 e 90. Verifica-se, pois, que apenas em 8 de junho de 2016, este regional teve ciência da inexistência de apuração criminal dos fatos noticiados no processo administrativo disciplinar em face do servidor, razão pela qual, a partir de tal momento, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional nos termos do que dispõe o artigo 142, parágrafo 4º da Lei 8.112 de 90, eis que não corre o prazo durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, mormente considerada a suspensão do PAD, neste caso, ocorreu de forma justificada e fundamentada. Nota-se que a demora não ocorreu por inércia da administração, eis que esta aguardava a manifestação do Ministério Público Federal acerca das apurações, como expressamente requerido pela comissão processante, as folhas 63. Registro que, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo quando não há a caracterização da inércia da administração. E aqui eu transcrevo duas ementas. Nesse sentido, também já se manifestou o órgão especial
desta Casa, quando do julgamento do processo TRT-MA 5916/2017, ressaltando que, embora no caso sob análise não haja prova de que foi ajudada a ação penal, como naqueles autos, há a informação negativa no ano de 2016, quando do pedido de certidões. Saliento que houve movimentação do processo administrativo após a determinação de suspensão, conforme se verifica da solicitação de informações enviadas pela delegada da Polícia Federal do Departamento de Polícia Federal, Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro, datada de agosto de 2011, o que demonstra que ainda em tal data não havia conclusão quanto às apurações. Por tais fundamentos, eu rejeito a preliminar de nulidade da demissão por prescrição intercorrente, posto que não houve inércia da administração que aguardava as apurações a serem promovidas pelo Ministério Público, mantendo, pois, a decisão recorrida no tópico. Há uma alegação a seguir do recorrente quanto à afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que eu também entendo que não ocorreu. O recorrente afirma que a pena de demissão foi aplicada sem observância desses princípios. Inicialmente, deve ser salientado que a longa carreira do servidor neste regional e a alegada inexistência de bons antecedentes não tem o condão de abrandar a gravidade das condutas por ele praticadas e apuradas em regular processo administrativo disciplinar. A existência de bons antecedentes funcionais não é suficiente para impedir a aplicação da penalidade, pois a administração pública, quando se depara com situações de ilegalidade, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa, tratando-se, sim, de ato vinculado. Vê-se ainda que o recorrente sequer se atenta ao mérito das condutas que lhe foram imputadas, atendo-se somente à questão da substituição da pena disciplinar diante da alegada existência de atenuantes. Não há que se falar em ofensa ao princípio da duração razoável do processo, na medida em que, conforme já explicitado no tópico antecedente, após a suspensão justificada do processo administrativo disciplinar instaurado em razão das apurações pelo Ministério Público, houve a interrupção da prescrição que dura até a decisão final proferida pela autoridade competente. No mais, cabe à autoridade julgadora aplicar a devida sanção disciplinar, que deve se pautar entre a gravidade da falta cometida e a sanção efetivamente imposta à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desta forma, ao revés do alegado, a pena de demissão aplicada ao recorrente mostra-se coerente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante as condutas por ele praticadas, conforme conclusão da apuração realizada pela comissão sindicante e descrito as folhas 272 e 275. Restou evidente, que eu transcrevo aqui, né? Restou evidente que o recorrente, além de ter mantido condutas incompatíveis com a moralidade administrativa, valeu-se do cargo de agente de segurança judiciário para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade e da função pública, infringindo o disposto do artigo 116, inciso 9 e 117, inciso 9 da Lei 8.112. Concluo que a decisão da presidência deste regional observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que os fatos foram devidamente apurados e as condutas efetivamente comprovadas, assim como estão motivadas as razões da aplicação da pena. Mantenho, portanto, a aplicação da penalidade de demissão ao recorrente, senhor Eduardo de Jesus Catarino, ante a constatação da transgressão dos dispositivos legais que menciono. Por essas razões, senhor presidente, eu rejeito a preliminar de nulidade e nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida. Obrigado, doutora Cândida. Vamos à votação. Doutora Jane Granzotto. Pois não, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto da senhora relatora e aqui eu ressalto que há muito tempo a presidência dessa casa tem, quando verifica um procedimento que, em tese, poderia ser enquadrado numa irregularidade penal ou irregularidade civil, oficia, independentemente de decisão de qualquer órgão colegiado, ou Ministério Público da União, ou a Advocacia Geral da União. Só falo isso e registro, senhor presidente, porque aqui já foi levantado que uma decisão da presidência dessa corte atualmente estaria sendo determinar a expedição de ofício, estaria sendo inusitada e causando aí um certo prejuízo, já antevendo a configuração de um ato ilícito ou não. Só fiz essa ressalva, porque consta aqui do voto da senhora relatora e para que fique consignado que a presidência desta casa, independentemente do magistrado que ocupa o cargo no momento, sempre se valeu
da estrita observância da legislação. Pois não. Doutor Nelson Nazar. Eu acompanho o minucioso voto da doutora relatora. Doutor Fernando Sampaio. A doutora, a excelentíssima corregedora, votou pela prescrição, não é? Não. Não? Acompanhou. Então eu também acompanho. Pois não. Doutora Hilma. Acompanho. Doutora Tânia Bizarro. Senhor presidente, eu, data vênia, entendo que houve prescrição. Se não houve tipificação formal como ilícito penal, não há como aplicar a prescrição da norma penal. Então, vale a norma da Lei 8.112, que seria de 5 anos e, portanto, estaria prescrito. Pois não, doutora Yara Ramírez. Doutora Mércia Tomazinho. Diante da divergência da desembargadora Tânia, o desembargador vou dar uma melhor examinada. Vai examinar o processo ainda. Tá ok. Doutora Beatriz. Eu acompanho a relatora. Doutor Luiz Vidigal. Senhor presidente, não me parece que fosse justificável a suspensão do processo para que aguardasse providências do Ministério Público, pelo prazo de 13 anos. Então, eu também fico com a divergência, acompanho a desembargadora Tânia. Pois não, doutor Ricardo Trigueiros. Doutor Valdir Florindo. Apoio a relatora. Doutora Sônia Maria de Barros. Não vota neste? Perfeito. Doutora Sônia Foster do Amaral. Acompanho a relatora. Doutora Rosa Maria Vila. Com a relatora. Doutora Regina Vasconcelos. Com a divergência. Doutor Benedito Valentini. Senhor presidente, conquanto não haja uma previsão expressa para a prescrição intercorrente, mas a verdade é que a pretensão punitiva aqui já se foi há muito tempo. Dizer que não foi a administração que deu causa a essa demora, foi a administração que suspendeu. Aliás, quando se instaurou o processo, diz, não se vislumbra qualquer ato que possa ser... Estou aqui. O minucioso exame dos presentes autos revela que não há indício de conduta irregular, mas assim, por precaução, determinou fosse oficiado. Aguardar o Ministério Público. E ninguém solicitou informação do Ministério Público, só mais de década depois é que resolveram oficiar para ver, depois oficiar o distribuidor. Não é dessa forma. A acusação do funcionário aqui é muito grave, deveria ter sido, sim, feita a devida instrução e a decisão da administração. Se colidisse com eventual decisão penal, haveria uma solução para isso, mas são decisões que poderiam, em tese, conflitar, mas uma é administrativa, a outra é judicial. Então, a administração não poderia deixar passar esse processo. É extremamente grave a acusação, mas o funcionário também não pode ficar 15, 20, talvez 30 anos esperando uma decisão e que talvez conclua pela sua demissão depois de tanto tempo. Então, eu peço vênia à eminente relatora e voto, sim, pela prescrição intercorrente, até porque após a abertura instauração do PAD já decorreu mais do que a pretensão punitiva de 5 anos. Pois não, doutora Rosana Buono. Eu acompanho a relatora. Doutora Regina Duarte. Relatora. Doutora Armando Pinheiro. Relatora. E eu também acompanho a relatora. A votação. Doutora Mércia. Ah, está com vista a doutora Mércia, é verdade. Então. Vamos esperar a doutora Mércia votar. Tá bom, doutora Mércia? Senhor presidente, pela ordem, independentemente da suspensão, né, do julgamento do processo e considerando especialmente as ponderações do Dr. Benedito Valentim e tendo este órgão especial tomado conhecimento nesta sessão
das circunstâncias que envolvem esses processos, eu gostaria de deixar consignado o meu requerimento de que seja instaurado um procedimento de investigação a respeito da conduta dos responsáveis pela apuração dos fatos que envolvem o magistrado, porque, como bem salientou o doutor Benedito, é um absurdo o que aconteceu nesse processo. Os fatos são gravíssimos, né? E, como disse ele, as pessoas que eram responsáveis por essa apuração ficaram aguardando indefinidamente o resultado. Então, eu gostaria de deixar registrado o meu requerimento de que seja instaurada uma investigação sobre a conduta adotada pelos servidores e magistrados, seja quem for, que foram responsáveis pela paralisação desse processo. Pois não, anotado, doutora Marcelina. Então, aguardamos então, o resultado final. É o processo 463-67 de 2017, assunto, recurso contra a decisão do excelentíssimo desembargador presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de remoção por permuta. Requerente, Fábio Silva Cardoso, servidor deste egrégio tribunal. Está inscrita para sustentação oral a da advogada Rafaela Garcia Lopes Pereira. Pois não, doutora, dispensa o relatório? Então, com a palavra, doutora. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, a excelentíssima senhora relatora e os demais desembargadores deste egrégio órgão especial. Como já dito, trata-se de um recurso administrativo de servidor deste tribunal, pleiteando remoção por permuta com servidora do TRT da 18ª Região, Estado de Goiás, ocupante do mesmo cargo e especialidade do recorrente. O despacho presencial, que negou o pedido de remoção, fundamentou-se unicamente no edital número 1 de 2013 do concurso público para o quadro pessoal do TRT 2ª Região, que, em seu capítulo 14, diz que não serão apreciados requerimentos de remoção a pedido do servidor por permuta entre tribunais antes de decorridos 2 anos de efetivo exercício. Senhores desembargadores, enquanto a restrição temporal para remoção por permuta é prevista somente e exclusivamente no edital do concurso público de 2013, a Lei 8.112/90 não exige qualquer lapso temporal para produzir seus efeitos plenos. Isso pode ser visto no artigo 36. Ou seja, a remoção por permuta não prevê restrição temporal pela lei federal citada. Percebam-se que o edital do concurso público de 2013 não pode sobrepor a legislação vigente. Ora, a restrição temporal prevista nesse edital tem caráter infralegal. E, no caso em comento, não restam dúvidas de que a 8.112/90 deverá ser amplamente aplicada, eis que sua natureza é legal e hierarquicamente superior ao edital. Ademais, saliento também que o deferimento da remoção por permuta não vai ocasionar qualquer afronta legal. Pelo contrário, o pedido em tela tem amparo na legislação federal e também não vai resultar em nenhum prejuízo a este tribunal, pois irá outro servidor no lugar do recorrente, que, inclusive, já foi considerada apta pelo setor da saúde e da assistência social do TRT 2ª Região para exercer o cargo de analista judiciário, especialidade oficial de justiça, avaliador federal. Logo, não existirá quebra na continuidade da prestação do serviço público neste tribunal e não haverá vazio de lotação. A própria jurisprudência deste egrégio órgão especial já é pacífica sobre possibilidade de remoção por permuta sem exigência temporal de 2 anos de exercício, demonstrando, assim, a louvável flexibilização do requisito temporal editalício. E por isso, isso pode ser visto nos processos do TRT/MA números 753 e 1173 de 2015. Ora, os servidores ocupantes do mesmo cargo do recorrente, analista judiciário, especialidade oficial de justiça, avaliador federal,
deste regional obtiveram êxito no pleito de remoção por permuta por este egrégio órgão especial, sem exigência temporal dos 2 anos de exercício, através de recurso administrativo, em situação idêntica do recorrente. E mesmo que se considerasse espantosamente que o edital preconizador dos 2 anos deva prevalecer sobre a lei federal, que é eloquentemente silente quanto a eventual prazo para remoção por permuta, não se pode negar que o recorrente já cumpriu os 2 anos de exercício. Isso porque o recorrente assumiu exercício neste regional em 5 de março de 2012, no cargo de analista judiciário, área judiciária, e em 7 de outubro de 2016, após aprovação em um novo concurso público, passou a ocupar o mesmo cargo, analista judiciário, porém na especialidade de oficial de justiça, avaliador federal. De 2012 até aqui, o recorrente possui mais de 5 anos de efetivo exercício no TRT da 2ª Região. Por fim, eu ressalto que a nossa Bíblia Política, a Constituição Federal, elegeu a família como base da sociedade e seu valor tem especial proteção de Estado. Assim, ante o exposto, pleiteia-se total provimento ao recurso em tela, no sentido de se deferir a remoção por permuta, para que os servidores envolvidos possam reconstituir a unidade de suas famílias, conforme preceito esculpido na nossa Constituição Federal. No mais, eu agradeço. Boa tarde. Pois não, obrigado, doutora. Vamos ao voto, então, doutora Cândida. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu ressalto que o recorrente, através do processo 297 de 2017, embora postulando reenquadramento funcional, também utilizou como fundamento do pedido o fato de que continuava ocupando o mesmo cargo de analista judiciário, área judiciária, tendo sido alterada apenas a especialidade, e que esta tese restou rechaçada na ocasião, que foi na sessão do órgão especial realizada em 7 de agosto de 2017. Quanto ao recurso ora em exame, reitera o recorrente que assumiu o exercício nesse regional há mais de 5 anos, em 2012, no cargo que ocupa, e não em 2016. No entanto, eu entendo que ele não tem razão. Trago aqui a transcrição do que dispõe a Lei 11.416, no que se refere à carreira e aos cargos dos servidores do Poder Judiciário da União. Faço a transcrição do artigo 2º e 3º dessa lei. A partir de uma interpretação literal e sistemática dos dispositivos acima transcritos, constata-se que, no quadro do pessoal efetivo do Poder Judiciário da União, há 3 carreiras: analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar judiciário, cujos cargos podem ser divididos em 3 áreas de atividade: judiciária, apoio especializado e administrativa, os quais ainda poderão ser classificados em especialidade, quando necessária a formação especializada ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Assim, chega-se a uma prévia conclusão de que na carreira de analista judiciário pode haver diversos cargos nas diferentes áreas de atividades, inclusive decorrentes de especialidades, como é o caso da distinção entre analista judiciário, área judiciária e analista judiciário, área judiciária e especialidade oficial de justiça e avaliador federal, cujas atribuições requerem habilidades específicas, tratando-se, portanto, de cargos distintos. Por outro lado, temos as disposições da Lei 8.112 de 90, quanto aos diversos institutos que regem a matéria. Denota observar que a nomeação é forma originária de provimento de cargo público, sendo necessária a aprovação prévia em concurso público nos cargos de provimento efetivo, consoante artigos 8º, 9º e 10º, que transcrevo a seguir. Portanto, com a nomeação, inaugura-se uma nova relação estatutária, sem nenhuma relação com o serviço anterior. Trago aqui também a lição do professor Eli Lopes Meirelles, que vou fazer a leitura. Abro aspas. O provimento pode ser originário ou inicial e derivado.
Provimento inicial é o que se faz através da nomeação, que pressupõe a inexistência de vinculação entre a situação do serviço anterior do nomeado e o preenchimento do cargo. Assim, tanto é provimento inicial a nomeação de pessoa estranha aos quadros do serviço público, quanto a de outra que já exercia função pública como ocupante do cargo não vinculado àquele para o qual foi nomeada. Fecho aspas. No caso, o servidor recorrente foi aprovado em concurso público para o cargo de analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal, no qual tomou posse em 7/10/2016, conforme se verifica as folhas 21, tendo deixado vago na mesma data o cargo público que ocupava anteriormente, o de analista judiciário, área judiciária, assim declarado conforme a publicação de folhas 22, justamente para tomar posse naquele outro cargo, porquanto os dois cargos não são acumuláveis. Diferentemente do alegado pelo recorrente, nada revela o fato de manter a mesma matrícula funcional, continuar trabalhando na área judiciária do mesmo tribunal e apresentar o mesmo diploma de bacharel em Direito como requisito prévio para a investidura no cargo. A manutenção da mesma matrícula ocorre apenas por questões administrativas. Por outro lado, não teria como analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal, trabalhar em outra área do tribunal que não a judiciária, pois a própria denominação do cargo revela que é uma especialidade dentro daquela área. Já a formação jurídica é requisito para vários cargos públicos, dentro e fora do Poder Judiciário. Assim, verifica-se que a administração apenas orientou o servidor a agir dentro da legalidade ao preencher os formulários necessários à confecção do currículo exigido para o pedido de remoção mediante permuta, uma vez que tomou posse somente em 7/10/2016, no cargo de analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador. Outro entendimento seria atribuir injustamente à Secretaria de Gestão de Pessoas o exercício de coação ou constrangimento ao interessado, o que não ocorreu. O simples fato do ora recorrente ter dado interpretação diversa aos institutos da posse, carreira e cargo público não permite chegar à conclusão de qualquer arbitrariedade desse tribunal. A previsão em edital de abertura do concurso de lapso temporal necessário para o deferimento da remoção por permuta, com fulcro e norma do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, artigo 6º da Resolução CSJT número 110 de 2012, também não permite concluir pela ilegalidade ou irregularidade do ato. Como bem exposto no parecer da Coordenadoria de Legislação de Pessoas, as folhas 25 e 28, a cláusula de vedação de remoção por permuta incerta no inciso 14.5 do edital 1 de 2013, teve por objetivo fixar a força de trabalho nas unidades desse regional por um tempo mínimo, pois a grande rotatividade de servidores não é benéfica para a eficiente prestação jurisdicional. A remoção requerida na presente situação é aquela a pedido dos interessados a critério da administração, consoante o inciso 2 do parágrafo único do artigo 36 da Lei 8.112, não sendo direito subjetivo do interessado. Por outro lado, incabível a invocação à aplicação do artigo 236 da Constituição Federal, que prevê a proteção à família. A uma, porque a situação familiar do recorrente era a mesma quando da realização do concurso para o cargo em comento. A duas, porque o fato de ter família residente em outro estado da federação já existia por todo o período de 5 anos em que ocupou o cargo de analista judiciário, área judiciária. É dizer, os fatos eram pretéritos à realização do concurso e não posteriores ao ingresso na carreira, estando o interessado ciente do local de lotação e das condições para eventual remoção mediante permuta. O simples fato de ser mais conveniente aos interessados a remoção por permuta não revela a necessária aplicação do princípio constitucional de proteção à família. Ademais, a suposta falta de prejuízo à administração não autoriza por si só o afastamento da regra prevista expressamente no edital 1 de 2013 de abertura de inscrição para concurso público de ciência expressa dos interessados, devendo ser respeitado ordinariamente o princípio da vinculação a instrumento convocatório previsto no artigo 3º caput da Lei 8.666 de 93. Quanto à existência de outras situações em que foi deferida pelo órgão especial a remoção mediante permuta, antes de completado o lapso temporal exigível, convém-nos reportar ao parecer 221 de 2017, de folhas 25 e 28 da Coordenadoria de Legislação de Pessoal,
o qual realçou que foram observadas as peculiaridades do caso concreto, bem como também a ausência de prejuízo ao tribunal. Além disso, como aduzido acima, a modalidade de remoção a pedido dos interessados ocorre a critério da administração, consoante a conveniência e a oportunidade à época do fato. Por derradeiro, cabe salientar que a jurisprudência colecionada à peça recursal não se aplica ao caso concreto. Isto porque, num caso, se aplica a hipótese da concessão obrigatória devido ao acompanhamento de cônjuge deslocado no interesse da administração pública. Artigo 36, parágrafo único, inciso 3A da Lei 8.112. Em outras duas decisões, o edital de abertura do concurso público não contava com o respaldo da norma infralegal, como a reportada na resolução do CSJT de observância vinculante aos órgãos da Justiça do Trabalho no âmbito administrativo. No último caso, constata-se situação específica da Justiça Eleitoral calcada em fatos cuja realidade atual é diversa, pois a questão da remoção passou a ser disciplinada administrativamente por outros ramos do Poder Judiciário. Demais disso, tais julgados não operam efeito vinculante à administração pública por se tratar de casos individuais sem qualquer repercussão geral. Destarte forçoso concluir que a respeitável decisão do excelentíssimo desembargador-presidente não merece qualquer reparo, pois proferida dentro da legalidade e demais princípios que devem permear a atividade administrativa. Por essas razões, senhor presidente, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de remoção por permuta do servidor Fábio Silva Cardoso, desse regional, com a servidora Fernanda Cristina Freitas Pupim, do quadro do Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região, negando, portanto, provimento ao recurso administrativo. É como voto, senhor presidente. Pois não, obrigado, doutora Cândida. Vamos à votação. Doutora Jane Granzotto. Acompanhando integralmente, senhor presidente. Doutor Nelson Nazar. Senhor presidente, cuida-se de ato discricionário que cabe ao presidente decidir. Então, eu estou acompanhando o voto da doutora relatora. Pois não. Doutor Fernando Sampaio. Também acompanho. Doutora Hilma. Também acompanho. Doutora Tânia. Acompanho. Doutora Iara. Presidente, a restrição temporal está prevista apenas no edital e na lei, e não na lei. O edital não pode restringir os direitos que a lei assim não faz. Eu defiro a remoção. Pois não. Doutora Mércia Tomazinho. Doutora Beatriz. A relatora. Doutor Luiz Vidigal. Relatora. Doutor Ricardo Trigueiros. Doutor Valdir Florindo. Doutora Sônia Maria de Barros. Não vota nesse também. Doutora Sônia Maria Foster do Amaral. Com a relatora. Doutora Rosa Maria Vila. Com a relatora. Doutora Regina Vasconcelos. Também com a relatora. Doutor Benedito Valentim. Doutora Rosana Bono. Doutora Regina Duarte. Relatora. Acompanho também. E eu também acompanho a relatoria. Vamos à votação. Por favor. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao recurso, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores, Iara Ramires, Mércia Tomazinho e Ricardo Trigueiros. E deu-se por impedida a excelentíssima desembargadora Sônia Barros. Por favor. Processo TRT-MA 507/86 de 2017, assunto: solicita a prorrogação da sessão dos servidores Júlio Alexandre Polato e Ricardo Locatelli àquele tribunal. Interessado, Fernando da Silva Borges, desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. Então, vamos ao voto. Doutora Cândida, faça a voto. Pois não, senhor presidente, eu já passei cópia para todos os nossos colegas e é um daqueles processos de pedido de prorrogação de sessão que, em razão da situação pela qual passamos, eu não venho acolhendo, razão pela qual eu voto pelo não acolhimento do pedido. Perfeito. Eu pergunto a todos os colegas se tem alguma divergência. Tem uma divergência?
Então, não há divergência, mas se dá por suspeito, doutor Trigueiros. Em relação ao Ricardo Locatelli. Anotado, doutora. Então, não há divergência nenhuma, a não ser essa suspeição, a proclamação do voto. Então, por unanimidade de votos, não foi acolhido o pedido de prorrogação de sessão dos servidores Júlia Alexandre Polato e Ricardo Locatelli, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Com relação ao servidor Ricardo Locatelli, o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Trigueiros declarou-se suspeito. Pois não, vamos ao próximo. O próximo é o processo TRT-MA 515-63 de 2017, assunto: solicita a prorrogação da sessão do servidor Lauro Guimarães Machado Júnior por mais um ano, a partir de 5 de outubro de 2017, naquele tribunal. Interessado, Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Pois não, doutora Cândida. Da mesma forma, senhor presidente, as razões, inclusive, são as mesmas. Voto pelo não acolhimento. Podemos manter a mesma votação? Todos, não há divergência? Então, a mesma votação, proclamação. Então, por unanimidade de votos, não foi acolhido o pedido nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Bom, dou por encerrada, então, a administrativa do órgão especial e passamos para a judicial. Então, eu devolvo à tem presidência, é isso? Obrigada, senhor desembargador Uzec. E eu que agradeço. Há um pedido de preferência, né? Passo a... Isso é um processo número 4 da pauta judicial, em que, enfim, são relatoras a excelentíssima senhora desembargadora Ivani Contini Bramante e revisora a excelentíssima desembargadora Magda Kersul, que compareceram só para julgar esse processo. Então, é o processo TRT-SP 24.221 de 2016, embargos de declaração em mandado de segurança. Relatora, a excelentíssima desembargadora Ivani Bramante, revisora, a excelentíssima desembargadora Magda Kersul. Embargante, Ordalice Ferreira, embargado o venerável acórdão da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial, número 38 de 2017. Desembargador Ivani. Embargos de declaração para suprir omissão. A discussão é a incidência de contribuição previdenciária no precatório, no valor do precatório. E a indicação do voto, excelência, é conhecer dos embargos de declaração e negar provimento, porque não há omissão a ser esclarecida. Pois não, desembargadora Magda. Estou acompanhando. Alguma divergência? Então, está julgado os embargos. Retirar, que era um único processo que eu tinha. Pois não, desembargadora Ivani, fique à vontade. Obrigada. Então, o número 1 da pauta é o processo TRT-SP 17.437 de 2017, conflito de competência. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Barros. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Suscitante, Marco César Amador Alves, desembargador da Igreja 8ª Turma. Suscitada, Silvana Abramo Marguerito Ariano, desembargadora da Igreja 15ª Turma. Desembargadora Sônia Maria Barros, de Barros. Não, senhora presidente, eu já passei o voto para todos os colegas. É um conflito negativo, eu estou julgando procedente o conflito, declarando a competência da 15ª Turma para apreciação do recurso interposto. Cuida-se de ações conexas, mas uma delas já foi julgada, já transitou em julgado na 8ª Turma, então penso que a decisão correta é essa. Essa é a proposta de voto. Pois não, está julgando procedente o conflito, né? Desembargadora Sônia Foster. Estou acompanhando. Alguma divergência nesse número 1 da pauta? Então, senhora secretária. Então, por unanimidade de votos, julgado procedente o conflito para declarar a competência da 15ª Turma nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. Processo TRT-SP
25.753, de 2017, conflito de competência. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Regina Vasconcelos. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Benedito Valentini. Suscitante, Oliver Malhadas, desembargador da Igreja Primeira Turma. Suscitado, Willy Santilli, desembargador da Igreja Primeira Turma. Pois não. Desembargadora Regina do Bugrá. Pois não. É mais um conflito de competência em que não houve nenhuma dúvida com relação à vacância, porque se deu em razão do falecimento da doutora Marinês, a quem eu aproveito para fazer uma homenagem e dizer da minha saudade em particular. Aqui, o doutor Oliver Malhadas, ele ocupou a cadeira número 1 da primeira turma, e o conflito consiste em ser um agravo de petição, em que a doutora Marinês teria atuado no recurso ordinário, se deve ser distribuído para aquele que ocupou a cadeira dela ou se deve ser distribuído por sorteio. O nosso regimento, apesar de alguma dúvida que tem suscitado, fala que, não havendo visto nos autos, o processo será redistribuído ao designado para ocupar-lhe a vaga, ou seja, turma 1, cadeira 1. E a questão que vem surgindo é se o visto ou eventual despacho ou decisão do recurso ordinário aproveitaria ou vincularia também ao agravo de petição. A nossa posição tem sido no sentido que não. Ainda que tenha o antecessor atuado no recurso ordinário, o visto a que se refere o regimento é no agravo de petição. E, logicamente, não houve visto no agravo de petição da desembargadora que ocupou a cadeira anteriormente. Por isso, está certo o doutor Willy no sentido de que este agravo de petição deve ser distribuído ou para o ocupante da cadeira, que é o doutor Oliver Malhadas. Assim, entendemos improcedente o conflito de competência. Pois não, desembargador Benedito Valentini. Alguma divergência? Só a desembargadora Beatriz? Eu também, senhora então, pois presidente. não, vou colher Já os votos. discutimos essa matéria aqui e o que ficou deliberado foi exatamente o contrário, que o visto no recurso ordinário implicava em vinculação ao processo na fase de execução também. A decisão aqui foi exatamente em sentido contrário. Pois não, desembargadora Jane, eu vou colher os votos, então. Desembargadora Rosana. O processo que nós estávamos julgando, eu julguei também nesse sentido com a divergência. Estou divergindo disso. Tá divergindo? Entendo que esse visto implica o processo deveria ficar com o doutor Willy. Desembargadora Regina Duarte. Com a divergência. Desembargador Armando. Com a relatora. Nesse caso, é diferente. Desembargador Carlos Uzec. Desembargadora Jane, com a divergência também. Desembargador Nelson Nazar. Desembargador Fernando Sampaio. Desembargadora Hilma. Desembargadora Tânia. Desembargadora Iara. Desembargadora Mércia. Desembargadora Beatriz. Senhora presidente, só preciso fazer um esclarecimento. Eu não acompanho a tese majoritária. Aliás, eu acompanho todo o raciocínio da doutora Regina, só não concordo com a conclusão. Por quê? Se não há vinculação à cadeira, não tem que ser a competência do doutor Malhadas, que está ocupando a cadeira, tem que ser a livre distribuição. Então, eu divirjo por outro fundamento. Desembargador Vidigal. Senhor presidente, eu estou chegando agora aqui, eu não tinha pego esse tipo de processo. Mas eu acho o seguinte, se a doutora Marinês, que Deus a tenha, estivesse viva, o processo seria para ela sem qualquer discussão, porque a prevenção vem do recurso ordinário. Então, eu acho que o fato de visto, se é do recurso ordinário ou é visto do agravo de petição, eu acho que isso não tem a menor importância.
o visto. Ela foi a relatora. Permanece na cadeira que ela ocupava. Então, eu estou também com a divergência nesse caso aqui. Com a relatora. Você está acompanhando a Regina. A relatora. Porque ela está Que é nesse defendendo que é a sentido. cadeira número 1. Você não está divergindo. Então, desculpa. Por outros fundamentos, acompanha... Não, mas é que ela fala aqui na conclusão que o visto é do Sim, mas ela conclui que é o doutor Malhadas que ocupa a cadeira 1. Foi que a Regina estava sendo para os dois lados. O senhor acompanha o resultado. Pode Mas eu votava com É isso, acompanha a relatora por outros fundamentos. Desembargador Trigueiros. Com a relatora. Desembargador Valdir Florindo. Eu voto com a divergência, presidente. Pois é. Desembargadora Sônia Barros, Com a vota nesse? relatora. Com a relatora. Desembargadora Sônia Fosser. Senhora presidente, eu acho que esse caso é um pouco diferente, porque o que está vinculando aqui é em relação ao recurso ordinário que foi julgado. Então, eu voto com a divergência. Neste caso. Pois não. Desembargadora Rosa Vila. Com a divergência. Pois não. E eu voto também com a relatora, com fundamento no que dispõe a resolução, o provimento de GP número 1 de 2006, que entrou em vigor em dia 1º de junho de 2016. E a distribuição aqui é posterior, portanto, entendo que vincula a cadeira. Acompanha a relatora. Ao resultado, por favor. Então, por maioria de votos, foi julgado improcedente o conflito, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores, Beatriz de Lima Pereira, Jane Granzotto, Regina Duarte, Carlos Uzec, Rilma Aparecida Demetério, Valdir Florindo, Sônia Foster, Rosa Vila e Rosana Buono. Próximo. O próximo é o processo TRT São Paulo 46.537 de 2017, agravo regimental. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Jane Granzotto Torres da Silva. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, Vigban, empresa de vigilância bancária, comercial e industrial limitada. Agravada, a decisão de rejeição liminar da representação proposta pela agravante contra a excelentíssima senhora juíza titular da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo, doutora Ana Cristina Magalhães Fontes Guedes. Desembargadora Corregedora Jane Granzotto. Pois não, senhora presidente. Foi uma representação interposta contra a juíza em razão do direcionamento que ela deu à execução em face de uma desconsideração da personalidade jurídica aos sócios do empreendimento. Entendi que a decisão era estritamente jurisdicional, não cabendo à corregedoria, seja por qualquer medida, via correição ou via reclamação disciplinar, adentrar a decisão por ela proferida. E rejeitei liminarmente a representação que foi proposta, o que estou mantendo em sede de agravo regimental. Já distribuí o voto a todos, então eu proponho negar provimento ao agravo. Pois não. Desembargador Nelson Nazar. Alguma divergência? Então, por unanimidade de votos, pode proclamar o resultado. Então, por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo regimental. Tem uma lista, doutora. É uma extra pauta. Pode ser? Pode ser. É o extra pauta. É o processo TRT São Paulo 33666 de 2016, conflito de competência. A relatora é a desembargadora Yara Ramires da Silva de Castro, a revisora é a desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Suscitante, Luiz Augusto Federici, juiz substituto da Igreja Primeira Turma. Suscitado, Oliver Malhadas, desembargador da Igreja Primeira Turma. O julgamento já havia sido iniciado na sessão de 25 de setembro de 2017 e houve pedido de vista da excelentíssima desembargadora Mércia Tomazinho. Desculpe, o contrário. Não. Pediu vista a excelentíssima desembargadora Cândida Alves Leão. Aguarda para votar a excelentíssima desembargadora Mércia Tomazinho. Então, eu estou acompanhando, neste caso, a relatora
O processo é bem semelhante ao número 2 da pauta, no entanto, o número 2 da pauta que nós acabamos de julgar, a distribuição foi posterior ao ato GP1 de 2016, mas este que nós estamos julgando agora e que eu pedi vista, ele é anterior, e por coerência aos votos que já proferi na sessão, nos processos 48 de 2010 e 35... Não, 48 de 2016 e 35 de 2016, eu voto com a relatora. A desembargadora Mércia vota com a divergência. Alguém quer modificar o voto ou não votou e quer votar? Mas já foi julgado. Só Então, estava valendo visa da Mércia. O que a Mércia precisa fazer? Proclamar o resultado. O relator. Então, por maioria de votos, foi declarada a competência do suscitado nos termos do voto divergente da excelentíssima senhora desembargadora Beatriz de Lima Pereira. Ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores. A excelentíssima senhora desembargadora Yara Ramires, a desembargadora Cândida Leão, Jane Granzotto, Odete Silveira Moraes, Fernando Sampaio e Tânia Bizarro. Obrigada. A redator designada, a desembargadora Beatriz. Obrigada a todos. Está encerrada a sessão. Obrigada a eu. Beatriz, você quer descer agora ou você vai lá para o gabinete e depois vai? Longe, não. Eu vou ficar até 7 horas da noite aí. Vai fazer a reposição do jornal. Eu vou ficar até 7 horas da noite. Vamos embora. Tchau, menino. Tchau, senhora.